A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Nossa aula de hoje é a lição 4, a providência divina na fidelidade humana. Página 26 das nossas revistas. A providência divina na fidelidade humana. Texto áureo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. Daniel 3,17. Verdade prática. Se formos fiéis, a providência divina jamais faltará. Leitura diária. Salmo 34,17. Quem achar pode ir lendo, tá, meus irmãos? Para a gente não tomar muito tempo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Amém. Então nós podemos, irmãos, entender que o Senhor, Ele nos ouve, que o Senhor, Ele nos responde. Nós servimos a um Deus vivo e nós glorificamos o nome do Senhor pelo dia de hoje, que muitos comemoram, infelizmente, uma vez por ano no dia da Páscoa, que comemora a ressurreição do Senhor Jesus, que se alegra em Jesus, que declara que o Senhor Jesus está vivo, mas o Senhor Jesus, Ele está vivo na nossa vida diariamente. É um Deus que responde, é um Deus que sofre conosco, é um Deus que chora conosco, é um Deus que se alegra conosco nas nossas alegrias, que passa conosco por toda a trajetória da nossa vida. E nós podemos glorificar o nome do Senhor por isso, por esse cuidado, por essa providência divina na nossa vida, né, meus irmãos? De acordo com a fidelidade humana. É lógico que a gente não pode dizer, eu não posso dizer no dia de hoje que eu sou plenamente fiel a Deus. A gente tenta, a gente se esforça, mas nós somos falhos, né? A palavra do Senhor vai declarar que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, muitas das vezes, irmãos, como o apóstolo Paulo falou, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso acontece, irmãos, no nosso dia a dia, infelizmente. A gente não pode ser hipócrita. A gente se esforça para fazer o bem, a gente se esforça para dar o nosso melhor, mas o Senhor é o Deus que vê tudo isso. O Senhor é Deus que, independente se vai recompensar ou não, irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso na nossa vida, Ele nos dá a sua graça, Ele nos enche com o seu amor, Ele nos consola o nosso coração. E, né, irmãos, a gente pode declarar, vai dar tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação, entendeu? Uma semana atrás a gente estava projetando para fazer uma coisa no dia de hoje, e a gente fez o sonho virar uma realidade, mas tudo é a mão do Senhor sobre a nossa vida. Então que sejamos gratos, irmãos, não só no dia de hoje, mas todos os dias na nossa vida, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, e um dia Ele virá nos buscar, em breve Ele virá nos buscar. Salmo 68:10. Aí habitou a tua lei e tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Provisão para os necessitados. Irmãos, não existe ninguém que não seja necessitado da bondade de Deus. Existem pessoas que ignoram, é diferente. Quando a gente fala necessitado, a gente pensa que são pessoas muito pobrinhas. Mas necessitado da bondade de Deus, necessitado da graça de Deus, é o rico, é o pobre, é o preto, é o branco, é o gordo, é o magro, é a mulher, é o homem. Todos nós somos necessitados, é o velho, a criança. Todos nós somos necessitados, e o Senhor, Ele entende a cada um, e Ele dá a provisão da tua bondade para o pobre. Aqui está no meu, mas da irmã a versão está até melhor, que é o necessitado. Quer dizer que não é somente o pobre, é a todo aquele que necessita e clama ao Senhor, e a sua bondade se estende sobre a nossa vida. Filipenses 2, do 8 ao 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, belo que
também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. O 11 também. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Né, irmãos? O Senhor Jesus, Ele nos amou primeiro. E não existe amor maior do que esse. Num dia de hoje que a gente lembra, né, que todo dia a gente vive com o Senhor, mas hoje o dia está mais gostoso pelo fato de ser culto da ressurreição, pelo fato de ser Páscoa, pelo fato de ser culto de Santa Ceia. A gente tem essa proximidade mais forte nessa lembrança, né? E esse texto, ele mexe muito comigo. Os irmãos me perdoam que eu sou meio chorona, mas, irmãos, ele humilhou-se a si mesmo em obediência ao Senhor. Ele não precisava disso, ele fez por amor a nós, por amor a pessoas que iam negar, que iam fingir que não conhecem, por amor de pessoas que iam ser ingratos, por amor de pessoas que iam se levantar uns contra os outros, por amor de pessoas que muitas vezes não entenderam o propósito do que o Senhor Jesus fez, mas mesmo assim, o sangue de Jesus, ele cobre a todos nós, glória a Deus. Mesmo assim, mesmo sabendo de tudo, Ele orou por nós no Getsemane. Irmãos, tem coisa mais linda do que essa, do nosso Salvador, antes de morrer por nós, Ele orar ao Senhor e falar assim: Pai, eu te entrego todos aqueles que ainda vão me conhecer. Isso é lindo, isso é profundo demais. Aqueles que ainda não me conhecem, mas vão me conhecer. Aqueles que ainda não me amam, mas vão me amar, porque eles vão ver tudo que eu fiz por eles. Irmãos, nós precisamos, eu não tenho como não fazer parte disso, desses 2 últimos versículos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós fazemos parte disso, através da minha vida, da tua vida, Cristiano, Darlene, pastor Sebastião, através da tua vida, missionária Sueli, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de nos comportar, de falar, de abraçar, da nossa maneira, irmãos, da nossa educação, né? Porque a palavra do Senhor diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Só que eu tenho uma coisa para nos alegrar nessa tarde, noite, que também a palavra do Senhor, ela diz para nós que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então a igreja não é atingida nessa falta de amor dos últimos tempos. A igreja tem que mostrar o amor de Deus que é abundante sobre a nossa vida, porque Ele morreu para que nos dá vida. Ele sofreu para que nós tenhamos abundância de vida. E nós, irmãos, precisamos fazer parte disso, para que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus, para que toda língua confesse o nome do Senhor como Salvador, para a glória de Deus Pai. O que nós temos feito, como que nós temos procedido no nosso viver, no nosso dia a dia, como que nós temos divulgado o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela vem dizendo também sobre os deveres conjugais, e ela diz que a mulher que tem um esposo que não é crente, ela ganha ele sem palavra. O que é essa sem palavra? É o proceder dela, é o jeito de agir, é o jeito de cuidar, é o jeito de calar na hora certa e falar na hora certa. Então, irmãos, a gente ganha sem palavra. Aí o meu esposo é crente, glória a Deus. Mas às vezes eu tenho uma sogra, às vezes eu tenho um sogro, eu tenho uma cunhada. Então isso vale para a família toda. Ah, minha família toda é crente, então vale pelo teu trabalho. Ah, meu trabalho também todo mundo é crente, glória a Deus, você é anjo. Mas assim, todo mundo que te rodeia é crente, mas nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então o nosso testemunho, ele alcança alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus. Na fila do ônibus, na fila do banco, no supermercado, em todo lugar. Nós temos que exalar, a presença de Jesus tem que ser notória na nossa vida. A gente tem que perfumar o ambiente onde nós estamos, né? E não é com o perfume dessa terra que nós faremos. Salmo 50, 15. Invoca-me na angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Invocar, irmãos, quer dizer gritar.
Sabe, aquele momento de nervoso, no dia da angústia, aquele momento do desespero, que a gente olha em volta e não vê saída na solução que nós estamos vivendo. Então tem muita gente que grita um palavrão, tem muita gente que grita para xingar o próximo, tem muita gente que grita, que agride, que briga, que rola no chão. Mas glória a Deus pela nossa vida, porque a gente invoca o nome do Senhor, a gente grita o Senhor, porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia, aleluia. E Ele está pronto a nos ouvir, Ele está sempre pronto a nos ouvir, glória a Deus. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, clama para quem pode dar a solução. Grita se for preciso, chora, se descabela, mas diante de alguém que possa fazer, diante de alguém que possa resolver a sua situação, Ele é o Deus que vai nos livrar e nós vamos dar glória, né, irmãos? Por isso que a gente fala, tem um corinho que fala, no corinho, que fala assim, vou passando pela prova dando glória a Deus. Por quê? Porque a gente passa pela prova segurando na mão do Senhor, sabendo que o livramento vai vir e que se acontecer alguma coisa do livramento não vir, aquilo vai ser um testemunho para nós, vai ser uma experiência para nós, vai nos fortalecer, né, irmãos? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Aleluia. Salmo 59, 16. Aleluia. Eu cantarei a tua força, Deus que nos fortalece e a gente louva. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Irmãos, tem noção do que é ter uma intimidade fora do comum? Uma intimidade de conhecer por dentro e por fora. É assim que o nosso Deus nos conhece. Que o meu marido não me conhece como Deus me conhece. A minha mãe que me gerou não me conhece como Deus me conhece. E é assim que Ele trata com a nossa vida, porque a gente vai louvar com alegria pela manhã por conhecer a misericórdia dEle sobre a nossa vida. A gente vai cantar, vai exaltar a tua força, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A partir do momento que a gente compartilha da alegria com Ele, Ele nos fortalece. Né, irmãos? Glória a Deus. Mateus 6,13. Não nos deixe cair em tentação nas vidas do mal, pois o teu poder e poder agora e para sempre. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação. Irmãos, a gente tem que estar vigilante 24 horas por dia, até dormindo. A gente tem que estar vigilante, irmãos, porque a gente não sabe o momento que o Senhor Jesus virá nos recolher. Então a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter certeza da nossa salvação, a gente tem que ter vida no altar, a gente tem que estar consagrado, a gente tem que orar mesmo, a gente tem que jejuar mesmo, ler a palavra, mas ler estudando, comendo, absorvendo o que o Senhor tem a nos ensinar, porque a palavra do Senhor é alimento para aquele que sabe mastigar. Sabe, que se eu der um pedaço de pão desse tamanho numa pessoa, igual o primo do meu esposo que tem um probleminha lá de cabeça, se eu der um pedaço de pão grande para ele, ele vai enfiar tudo na boca, ele vai engasgar. Então eu tenho que dar o pão para ele devagar, falar para ele comer devagar. Aí eu dou um pedaço de pão para a Darlene, ela já vai mastigar muito bem, porque quanto mais a gente mastiga, melhor a gente absorve aqueles nutrientes e também não engorda, né? Conforme a gente mastiga bem a comida. Então, irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor, ela é igual, é um alimento espiritual para nós, que se a gente ler com pressa, eu tenho 10 minutos para estudar a Bíblia. Não pega não, irmãos, me perdoa pela franqueza. Eu tenho 10 minutos para estudar a Bíblia, lê um versículo aqui de devocional, lê aqui alguma coisa assim, para você fixar e meditar em um versículo o seu dia inteiro. Mas para estudar a Bíblia você tem que ter pelo menos 1 hora. Os irmãos me perdoem pela franqueza, porque a gente precisa ler, reler e ler de novo, até a gente entender o que o texto está dizendo, até a gente poder até resumir alguma coisa ali que a gente entendeu. Isso é mastigar o alimento espiritual, isso é absorver todos os nutrientes espirituais que a palavra tem para nós, para que a gente possa estar alimentado, para que a gente possa estar alicerçado na palavra, para quando vier o dia da angústia, né, que os primeiros salmos falaram, a gente não temer, porque a gente conhece muito bem o nosso Deus pela sua palavra. Aleluia. Leitura bíblica em classe, Daniel 3, do 1 ao 7 e 14.
o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à congregação da estátua, consagração da estátua, que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governantes das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aí eu não entendo porque eles pulam a melhor parte, mas tudo bem. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Tremendo, irmãos. O rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua de ouro para ser adorada, para ser louvada pelos líderes das cidades, dos povos, das nações. E eu não estudei muito a fundo sobre isso, peço desculpas, irmãos, mas eu ouvi uma mensagem sobre isso que dizia, se eu estiver errado e alguém tiver um conhecimento além do meu, pode me corrigir, que essa estátua de ouro era o próprio rei Nabucodonosor. Era uma imagem dele. Não sei se eu estiver errado, posso buscar fontes melhores, mas era uma imagem dele de ouro, que eles queriam que adorasse. Então, ele chamou todos os povos, todos os líderes, para que, ao exemplo dos líderes, todas as nações se prostrassem diante dessa imagem. Só que em todo lugar tem o remanescente de Israel, glória a Deus. Em todo lugar tem alguém que conhece o Deus que serve. Como o apóstolo Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Então, em todo lugar existem aqueles que têm intimidade, existem aqueles que têm conhecimento do nosso Deus, que não é simplesmente mais um na casa do Senhor ou em qualquer lugar, mas é um daqueles que fazem a diferença, glória a Deus. Então, irmãos, ali haviam 3 homens que não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E o rei veio questioná-los por que eles não levantaram, se era de propósito. E o rei insiste com eles. Os irmãos quiserem ler, leiam a história toda, que a gente não tem tempo, mas assim, resumindo, o rei insiste com eles e toca a buzina e a parafernália toda de novo. E fala que para eles, se estivessem prontos, para eles se prostrarem. E mais uma vez, com o rei ali na frente, eles não temeram. Porque quem conhece verdadeiramente Deus que serve não teme a ninguém, não teme inimigo, não teme o irmão que vira a cara, não teme o parente que parou de falar, a gente não sabe porquê, não teme porque conhece o Deus que serve, sabe que o Deus trabalha todas as coisas, irmãos. A palavra do Senhor vem dizendo para nós que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o meu bem, até o que eu acho que é o meu mal coopera para o meu bem. E isso não cabe no nosso entendimento. Sabe, quando o Senhor Deus fala para nós, os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos vão além do que você pode imaginar, é exatamente isso. Poxa, o que está acontecendo, essa turbulência que está acontecendo na minha vida, esse furacão, como tem um hino que canta, né? Quero ver adorar,
no olho do furacão. Se o furacão, aquilo que está descabelando, jogando tudo para o alto, coopera para o meu bem, Deus sabe por quê. Vamos, né, irmãos, passar pela luta, passar pela tribulação, segurando na mão de Deus, confiando que Ele está no controle de todas as coisas. E assim eles fizeram e foram questionados. E os irmãos que conhecem a história sabem que eles foram mesmo para dentro da fornalha de fogo e dançaram lá dentro, dando glória a Deus. Introdução. A história narrada no capítulo 3 ocorreu possivelmente no final do reinado de Nabucodonosor. O texto é mais uma prova de que vale a pena ser fiel a Deus até mesmo quando somos desafiados em nossa fé. Nabucodonosor já havia se esquecido da manifestação do poder de Deus na revelação dos sonhos. Tornou-se um déspota que exigia dos seus súditos um servilismo irracional. No meio da multidão dos súditos, porém, estavam 3 jovens hebreus fiéis ao Deus de Israel, do qual não transigiram de modo algum. A tentativa de se instituir uma religião mundial. Ajuda ali. A grande estátua. Embriagado pelo poder e pelo fulgor da sua própria glória, o rei caldeu chegou ao ápice da presunção, não se contentando em ser apenas a cabeça de ouro da grande estátua de seu primeiro sonho, o sonho que Daniel revelou, que foi estudado aqui com o professor Cristiano semana passada. Nabucodonosor perdeu o bom senso e construiu uma enorme estátua de ouro maciço. Também ordenou que os representantes das nações, súditos seus, se ajoelhassem e adorassem a estátua que o representava. A grande estátua de Nabucodonosor remete-nos a uma outra estátua que será erguida pelo último império mundial gentílico, profetizado como o reino do anticristo, que aparecerá no tempo do fim. A diferença entre as estátuas. É necessário destacar a diferença entre a estátua do capítulo 2 e a do capítulo 3 de Daniel. Enquanto a estátua do capítulo 2 era simbólica e apareceu no sonho de Nabucodonosor, a do capítulo 3 era literal, construída por ordem do rei caldeu. A estátua erguida tinha a forma de um obelisco que revelava, segundo se supõe, a intenção vaidosa de Nabucodonosor ao autodeificar-se. Autodeificar-se. É, isso mesmo. A inauguração da estátua de ouro. Com o coração engrandecido, Nabucodonosor desejou ser adorado como Deus. Não lhe bastou a revelação de que o único Deus verdadeiro triunfaria na história. Ele preferiu exaltar a si mesmo e aos seus deuses. O objetivo era escravizar todos os seus súditos e obrigá-los a servirem às divindades caldeias. Ele queria uma religião totalitária, em que as pessoas obedecessem. Não pela lealdade, mas pela força bruta. Em que as pessoas obedecem não pela lealdade, mas pela força bruta. Exatamente. O desafio à idolatria. A ordem do rei e a dos seus súditos. A todos os seus súditos. Nabucodonosor teve 2 motivações principais para construir a grande estátua. Uma das motivações era exibir-se perante os povos do mundo representados naquele evento. As dimensões e a magnitude da estátua eram impressionantes. Aproximadamente 27 metros de altura e 6 de largura. A soberba, arrogância e insolência do rei não têm limite. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, Provérbios 16, 18. A segunda motivação de Nabucodonosor era o anelo de ser adorado como divindade pelos seus súditos. Por isso, ele deu ordens
para que todos os oficiais do reino se reunissem a fim de que adorassem a sua estátua. A intenção do rei e o espírito do anticristo. A intenção de Nabucodonosor prenunciava o espírito do anticristo, que levantará a imagem da besta para ser adorada no tempo do fim. Mateus 4, do 8 ao 10, Apocalipse 13, do 11 ao 17. A intenção do rei era impor a religião diabólica de sua imagem para dominar o mundo, não só nos campos material e político, mas também no espiritual. Coragem para não fazer concessões à idolatria. Os 3 jovens hebreus estavam naquele local por força da ordem do rei. Todos os grandes nomes do país, os chefes dos governos, os sátrapas, os governadores das províncias, os sábios, os sacerdotes dos vários cultos pagãos, todos estavam lá. A ordem era, quando a música fosse tocada, todos deveriam ajoelhar-se e adorar a estátua do rei. Quem não obedecesse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Como sabemos, os 3 jovens hebreus preferiram morrer queimados a negar a fé no Deus de Israel. Os irmãos estão conseguindo entender? Não é apenas uma presunção. Aqui a gente pode ver claramente que isso aqui é uma tipificação do que vai acontecer no reinado do anticristo. Isso aqui é um exemplo, é um rascunho do que vai acontecer no reinado do anticristo. Assim como Moisés, o rei se levantou e mandou matar todas as crianças para que Moisés, que estava nessa listagem, não nascesse, ou se já nasceu, não vingasse. Da mesma forma aconteceu com o Senhor Jesus, na época dele, que o rei do Egito também mandou fazer a mesma coisa. Então os irmãos podem ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento andam em sintonia. Eles andam assim como se o Antigo Testamento fizesse um espelho para o Novo Testamento, mostrando as coisas que aconteceram e que ainda hão de acontecer. A gente pode ver claramente, não é como dizem por aí que o Antigo Testamento é velho e que a gente não precisa mais estudar, que a igreja é do Novo Testamento para cá. Não, irmãos, o Antigo Testamento ele é riquíssimo, ele nos dá uma sabedoria das mulheres valentes na obra do Senhor, dos homens que eram mesmo, que não negavam a sua fé. Irmãos, não estou dizendo que no Novo Testamento não tinha gente assim, mas no Novo Testamento existiram pessoas diferentes, pessoas que faziam as viagens missionárias, que começaram a igreja primitiva do Senhor e que ali começaram a semear o evangelho por todo mundo, como o Senhor Jesus nos ordenou. No Antigo Testamento, ele é riquíssimo para a gente ter base do que eles fizeram e o que a gente pode fazer. Sabe, quando a gente tem que ler um resumo de um livro e a gente não tem muita noção do que a gente vai escrever, aí a gente lê o resumo de alguém para ter uma ideia. Eu já fiz muito isso na escola, no seminário, um monte de lugar. Eu li o resumo de alguém não para colar, mas assim, para ter uma ideia, para me esclarecer, para eu começar o meu resumo, entendeu? Assim acontece também, a gente olha o Antigo Testamento, ele dá um espelho no Novo Testamento, às vezes uma coisa semelhante, parecida ou até igual, e nos enriquece ainda mais, irmãos? Não desprezemos, toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, redarguir, reticências que eu esqueci o resto. A fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. Os jovens hebreus foram acusados e denunciados. O rei foi informado da desobediência dos judeus. Ele ficou enfurecido e mandou que eles fossem trazidos à sua presença. Os jovens hebreus foram interrogados, mas mantiveram a sua fidelidade ao rei de Israel. Eles não se intimidaram diante das ameaças, porque sabiam que Deus poderia intervir naquela situação. Nós temos essa confiança no nosso Deus, de saber que o inimigo vai se levantar e que Deus vai entrar na frente, e que se porventura acontecer alguma coisa de Deus não entrar na frente, é porque o inimigo está trabalhando ao serviço de Deus.
e que aquilo também em algum lugar vai cooperar para o nosso bem? Às vezes acontece isso, irmãos. Às vezes Deus livra, às vezes não. Porque às vezes a gente precisa carregar aquela bagagem na nossa vida. A gente precisa carregar aquela experiência. Tem vezes que vale a pena. Tem vezes que a gente pode tropeçar e sair assim, catando cavaco e continuar de pé. Mas tem vezes que a gente tropeça e machuca o joelho. Mas aí toda vez que a gente olhar aquela cicatriz, a gente vai lembrar quando caiu, como que foi, o que aconteceu, por que aconteceu. Então tem coisas na nossa vida que Deus não livra, porque a gente precisa carregar aquela experiência. E os irmãos não precisam dar glória a Deus se não entender. A resposta corajosa dos jovens hebreus. Sabe o que eu acho lindo? Que o rei tira os jovens hebreus do lugar deles, leva eles cativos para outro lugar, muda o nome deles, muda a maneira de vestir, ensina para eles as tradições, a linguagem, a maneira de se comportar, mas sabe quando eles são um peixinho fora d'água, para a glória de Deus? Que eles estão lá, mas eles não são de lá? Assim acontece conosco nos dias de hoje. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós aguardamos o Salvador que ressuscitou e que nos virá buscar. Glória a Deus. Então, irmãos, da mesma forma que eles eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ouviam chamar eles de Misael, Azarias e Ananias. Porque aquele que tem a sua identidade diante de Deus, ele não perde. Não importa do que estão chamando você, importa é como Deus te vê, importa é como Deus te conhece, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu testemunho, Deus conhece cada gotinha da sua lágrima. Deus é o Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que nos dá o fôlego de vida toda manhã. Então não importa o que falam de você, quando chamarem Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos ouvir Misael, Azarias e Ananias, porque essa é a identidade do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Deus. A lealdade desses jovens era mais que uma qualidade de caráter, era uma confiança inabalável em Deus. A resposta resultava também do conhecimento que tinham do primeiro mandamento do decálogo. Êxodo 23:5. Quem achar pode ler. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Glória a Deus. Então tá bem claro o não de Deus, né? Às vezes a gente não quer ouvir o não, mas às vezes o não é necessário para nos dar raiz, para a gente entender que é um Deus só, no céu, na terra, embaixo da terra, em qualquer lugar, dentro do meu coração e fora dele. Vai sair da minha boca, é Deus. Vai entrar no meu coração, é Deus. Mora no meu coração, mora no meu pensamento, está comigo no dia a dia, é Deus. É o único Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus que acorda com a gente, que cuida da gente, que nos dá a providência do alimento, que quando a gente abre a sua palavra, ele se revela a nós, ele nos explica o que ele quer dizer na sua palavra. Esse é o nosso Deus, o Deus único, o nosso Senhor e Salvador. Deus busca homens e mulheres que lhes sejam fiéis, mesmo quando ameaçados. Por isso, mesmo inquiridos pelo rei caldeu, Ananias, Misael e Azarias, olha eles aí, não se intimidaram e mantiveram sua posição. Daniel 3, do 16 ao 18. Reação à intimidação. Ao perguntar-lhes, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ah, meu irmão, posso te contar um segredo? Se tu não conhece, é hoje que tu vai conhecer. Deus santo. Se tu não conhece, é hoje que tu vai conhecer. E vou te falar, vai além do teu entendimento. Você vai se surpreender e não vai conseguir conhecer ele totalmente.
Que eu que vivo com Ele, que durmo com Ele, acordo com Ele, ouço a voz dEle, converso com Ele e trabalho em favor dEle, e Ele trabalha ao meu favor, ainda não conheci Ele plenamente. Então, hoje tu vai conhecer. Nabucodonosor afrontou os jovens em sua fé. Eles não tiveram dúvida de que valia a pena permanecer fiéis ao Todo-Poderoso. Então, sem temor e com grande fé, responderam ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Olha que glorioso, irmãos. É você fazer a diferença independente do que estão dizendo à sua volta, independente do que está acontecendo à nossa volta. É ter a confiança plenamente de que se Deus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Esse é o meu Deus, o Deus que me redimiu há muito tempo, mas eu tive o prazer de conhecê-lo há 15 anos atrás só. Quem dera eu pudesse, irmão, já nascer já com essa semente dentro de mim. Os 3 jovens não cederam às ameaças e não ficaram livres da fornalha, pois Deus já os esperava ali. A companhia do 4º homem, visto pelo rei dentro da fornalha, foi suficiente para que eles saíssem ilesos e sem um único fio de cabelo queimado, nem cheiro de fogo havia neles, assim diz a palavra. Glória a Deus. Essa resposta dos jovens hebreus confrontam a posição de muitos crentes de hoje. Quão facilmente cedemos e até negamos a fé, fugindo do caminho da provação. Todavia, Deus conta com crentes fiéis que sejam capazes de responder às ameaças sem temer. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é maravilhoso. Essa é a resposta que Deus espera de nós. Que se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. O Senhor é o meu Deus antes de ainda Deus o conhecer. Assim diz a palavra. Vamos ler, irmãos? Eu li ontem num culto glorioso e hoje eu quero ler de novo Jeremias 1. Assim o Senhor diz para Jeremias, disse para Jeremias, assim o Senhor diz para cada um de nós nessa noite. Jeremias 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Antes que te formasse, Sueli, missionária Sueli, diácono Fábio, Luizinho, Jorge, te conheci. E antes que saísse da madre, pastor Sebastião, Alexandre, pastor Gilson, Cristiano, Darlene, Ágata, eu também, o Senhor nos santifica. E as nações nos dá por profeta. Então, irmãos, eu encerro assim. O Senhor, Ele fala conosco. Eu já te conhecia, eu sei usar até os seus defeitos, até o que você acha que não dá para aproveitar. Eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que trabalho. Até onde você acha que não dá para você, que você não tem capacidade, eu sou o Deus que capacito, que dou abundante graça sobre a sua vida e te santifico. Quem é o homem para falar de você? O homem é falho, é pó, é cinza como você. Eu sou o Deus que conheço o teu coração. Então eu sou o Deus que te santifico pela minha palavra e te dou como profeta. Por quê? Porque aquele que é transformado pelo Senhor Jesus, ele não consegue ficar calado. Porque ele não consegue ver aquele espaço todo no céu vazio ou reservado só para ele. Aquele que é transformado, que é santificado, que é escolhido do Senhor, ele quer levar todo mundo com ele. E quem dera a gente pudesse fazer uma trouxinha com todo mundo e levar com a gente. Então, irmãos, nos basta falar. É o que o Senhor separou para nós nessa tarde, no início de noite. Que nos basta falar, nos basta proclamar. Quem é Jesus? Jesus é o Salvador da minha vida. Jesus é o Rei, é o Senhor dos Senhores. É aquele que vai vir me buscar. É aquele que eu aguardo ansiosamente vir me buscar.
Jesus é aquele que me curou, que me abençoou, é aquele que me dá graça para acordar toda manhã e matar um leão por dia se for necessário. Mas é o Deus que me faz permanecer firme na rocha. É o Espírito dele que fala ao meu coração todo dia e me faz corrigir, não sair, não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecer ali no caminho. Porque Ele é o Deus que prepara, Ele é o Deus que segura na nossa mão e Ele é o Deus que corrige os nossos defeitos se necessário. Conclusão. A grande lição que aprendemos com esses 3 jovens é que eles confiaram suas vidas a Deus e não se preocuparam com as circunstâncias, com as consequências da fornalha. Mesmo que Deus não os impedisse de morrer queimado, eles não negariam a fé. Que tenhamos essa mesma fé para enfrentar as tribulações da vida. O que ia adiantar, irmãos, diante da fornalha de fogo? O que ia adiantar eles recuassem? Eles negassem a sua fé? Se eles sabiam, se eles iam morrer por afrontar o rei, eles não poderiam negar a sua fé, porque a fé é que nos dá a certeza da nossa salvação. Então morra, mas morra com Cristo. Amém, irmãos? Eu sei que é uma palavra forte, o Senhor trabalhou no meu coração primeiro, entendeu? Nosso Deus é fiel, é maravilhoso, Ele sabe todas as coisas. Para encerrar, eu quero louvar com os irmãos o hino 545 da Harpa Cristã. Aleluia, Jesus, Tu és fiel, maravilhoso. Só o Senhor é Deus nesse lugar, Senhor. Aleluia. Deus enviou Seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorou mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, demorou, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Oh glória! Ele vive, irmãos, e Ele vem nos buscar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e devolvo a palavra ao pastor Gilson.